Bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme receber hoje aqui o professor Luiz Santoro, né, Oshi, da Federal Fluminense, que vai dar uma palestra bacana para a gente sobre cidades inteligentes e sustentáveis, metodologias e aplicações. Mas, antes de começar, eu queria que alguém fizesse a apresentação do professor para a gente. Então, eu gostaria de pedir a professora Luciana Bugiolo. Olha que responsabilidade, hein? Bom dia, pessoal. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Santoro. Obrigado aí, Mário, pela palavra. Vou falar aqui um pouquinho do Santoro aqui, para antes a gente começar, né? Então, vou ler aqui um pouquinho do que está aqui, da apresentação dele. Então, o professor Luiz Santoro Oshi é professor titular do Instituto de Computação da Universidade Federal Fluminense. É bolsista de produtividade CNPq, do Comitê de Computação, e desde 2008 recebe grant da FAPERJ, associado ao Prêmio Cientista do Estado do Rio de Janeiro. Em 2020, recebeu o Prêmio de Excelência Científica pela UF. Os outros prêmios ele não quis compartilhar com a gente aqui, então tem tanto prêmio que ele guarda tudo no pacote, né, Santoro? É membro do Comitê Gestor do Hub Rio, né, o Centro de Transformação Digital e Inteligência Artificial do Estado do Rio de Janeiro. Desde sempre, ele atua aí na organização, em comitês de diversos eventos nacionais e internacionais nas áreas de computação e engenharias. E para a gente trouxe esse tema hoje de cidades inteligentes e sustentáveis, né? Além desse currículo maravilhoso do Santoro, eu queria destacar aqui que o Santoro é uma pessoa especial, aí, um cara diferenciado, tem um dom maravilhoso aí de lidar com pessoas, e tem uma habilidade especial de lidar com pessoas, de agregar, de formar uma rede, tem uma rede maravilhosa no mundo inteiro. E eu tive o prazer de tê-lo como meu orientador de mestrado e doutorado. Então, aproveito a oportunidade de vê-lo aí falar um pouquinho, porque o rapaz é bom. Santoro, muito obrigado pela sua presença aqui, pela sua participação no nosso seminário. E a palavra está com você. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Luciana. Obrigado, Mário. E aí, eu que falo agora? Toda a sua palavra, meu amigo. Tá. Mário, como eu estou em tela cheia aqui, qualquer problema que der com a apresentação, eu queria que você ou alguém me avisasse aí, me alertasse aí para a gente se tocar aqui. Tá bom? Tá bom, obrigado. Bom, mais uma vez, bom dia. É um prazer imenso retomar esse contato com os colegas, amigos da Universidade Federal de Juiz de Fora, e, em particular, com o programa de pós-graduação em computação dessa universidade. Então, o meu desejo era estar presencialmente aí, mas, infelizmente, nesse momento ainda a gente não tem condições, né? Então, vai no modo remoto mesmo. Hoje eu queria falar um pouco sobre esse tema que está sendo bastante divulgado pela mídia, né? Que é sobre cidades inteligentes, sustentáveis e digitais, né? Queria colocar alguns segmentos que a gente considera importantes dentro desse contexto aí, e algumas ações que a gente tem feito, que os grupos principais aqui do Brasil têm feito, tá bom? Então, vamos lá. Esse tema, como eu falei, é um tema bastante amplo e é abordado não só pela ciência da computação, engenharias, mas por diferentes comunidades de diferentes ciências, né? Em particular, na área de computação, esse tema tem sido bastante enfatizado. Por exemplo, o próximo Congresso da Sociedade Brasileira de Computação vai ser realizado aqui em Niterói, o ano que vem, coordenado pelos colegas Viterbo e Flávia, e vamos ver se a gente consegue fazer isso presencialmente. Nesse evento, a gente tem um evento satélite sobre cidades inteligentes que a gente deve realizar, e o Call for Papers deve estar saindo por aí para divulgação. Tá? Quando a gente fala em cidades inteligentes,
justamente por esse tema, agregar comunidades heterogêneas de diferentes ciências, a gente tem que se preocupar com as prioridades de diferentes grupos, né? Mas é sempre importante colocar o cidadão como o eixo central, vamos dizer assim, nesse estudo, nessas ações, porque a gente considera que o mais importante, não só em centros urbanos, mas qualquer região, que a busca do que a gente considera como cidades inteligentes seja focado sobre o cidadão, sobre as pessoas que residem, que trabalham nesses centros urbanos aí, tá? Então, tanto do ponto de vista de tecnologia digital, como a parte de sustentabilidade, acreditamos que as melhores ações sempre sejam criadas, desenvolvidas, olhando o cidadão como o centro dessas iniciativas aí, tá? Bom, existem diversas formas de tentar definir o que são cidades inteligentes, né? E uma coisa interessante que a gente verifica é o que seria uma cidade inteligente no contexto regional Brasil. Mesmo olhando para o lado regional, aqui dentro do Brasil, pela dimensão continental do nosso país, a gente deve já perceber que algumas prioridades diferem de uma região para outra, de um estado para outro, tá? As necessidades básicas, mais emergenciais, podem diferir de uma cidade, por exemplo, de um estado mais desenvolvido em relação a uma cidade do interior, de um estado menos desenvolvido, menos favorecido. Então, é um tema bastante amplo e saudável para se discutir, a gente deve discutir isso, né? E colocar o que está sendo realizado, o que deve ser realizado, o que falta para ser realizado, para que o cidadão, em qualquer parte do Brasil ou do mundo, tenha à sua volta serviços, estruturas mínimas para ele ter um dia a dia, vamos dizer assim, feliz, né? E merecedor, tá ok? Quando a gente aborda esse tema cidades inteligentes, cidades sustentáveis, vários segmentos, várias ações devem ser levadas em conta, mas alguns aspectos normalmente estão sempre presentes e são importantes. Por exemplo, a questão da diversidade territorial, a questão da governança, os segmentos de comunicação estratégica, a infraestrutura, segurança pública, segurança cibernética, a economia da região, né? E, claro, a gente sempre tem que levar em conta a regulação e legislação do município, do Estado em si, tá? E qualquer ação, a gente tem que levar em conta também, é muito importante ver o impacto sistêmico desse processo de digitalização, dessas ações de sustentabilidade nos centros urbanos. Uma definição bem sucinta que eu gosto de dar sobre cidades inteligentes sustentáveis é de que devemos sempre buscar tornar o presente e o futuro dessa localidade, dessa região, mais conscientes e mais efetivos do que o passado, tá? Eu acho que essa frase pequena resume bem o anseio acredito, da maior parte, da maioria das comunidades envolvidas nesse tema aqui, tá? E um alerta de que quando a gente começa a discutir, definir regulações sobre cidades,
a gente não deve se deter apenas ao segmento de tecnologia, que é super importante, mas não é somente isso que consiste todo o contexto de um centro urbano que a gente considera inteligente, sustentável e digital. Tá? Bom, qualquer estudo que a gente faça, duas questões têm que ser levadas em conta. O processo da transformação digital, que eu comentei, e as mudanças climáticas. Tá? Não tem como escapar desses dois segmentos que são de importância fundamental nesse e muitos estudos da vida atual. Tá? E só para fechar essa questão de conceitos, quando a gente estuda cidades inteligentes, sustentáveis, a gente percebe que os estudos são focados em um desses pilares aqui. Aquele focado no uso de tecnologia e outro cujo foco central é a economia sustentável. É importante a gente perceber, se conscientizar que, ao escolher um ou outro foco, a gente não está excluindo o outro, o segundo. Tá? Simplesmente, a gente está trocando a posição de protagonista dependendo do foco, do interesse do grupo que está desenvolvendo esse estudo aqui. Tá? E essa é uma figura que eu gosto de colocar sobre uma cidade qualquer, né? Onde a gente procura sempre olhar várias questões como a sustentabilidade, como a qualidade de vida, meio ambiente, energias alternativas, segurança, defesa, mobilidade social, mobilidade urbana. E, dentro desse contexto, esses aparelhos, essas aeronaves móveis não tripuladas, tendem a ganhar um espaço cada vez maior no céu, no espaço aéreo do mundo inteiro. Não só das áreas urbanas, mas de todas as regiões. Popularmente, a gente conhece ele como drones, ou veículo aéreo não tripulado, ou robô aéreo. Tá bom? Esse tema é bastante estudado, como eu falei, só no nosso time aqui da Federal Fluminense, da computação, a gente tem uma equipe muito grande, muitos desses participantes, colaboradores, são egressos, são alunos que passaram por aqui em algum momento, tá? Alguns de Juiz de Fora, muitos de Minas aqui, e a gente sempre procura novos parceiros para ajudar nosso time, tanto professores como funcionários, profissionais, alunos de vários níveis, e todos que queiram colaborar com o nosso time, a gente está de braços abertos para receber vocês aí, tá bom? Para quem ainda não conhece o nosso espaço físico, né? O Instituto de Computação é formado por esses dois prédios, né? E aqui é uma vista aérea de uma foto feito por um drone, né? Aqui ao fundo tem alguns bairros do Rio, e como os cariocas dizem, daqui a gente tem a melhor vista do Rio. Algumas ações que a gente tem feito nos últimos anos, eu vou citar rapidamente aqui, junto a empresas, junto a outros organismos. Isso aqui foi um workshop realizado há 2 anos atrás, no SEMPES. O professor Mário Dantas esteve lá presente também. Foi um workshop de tecnologias de transformação digital, Brasil-Portugal, esse específico para a área de ciências de dados, robótica e otimização. Tá? E cada grupo apresentou os seus trabalhos em andamento. E é muito importante a gente dizer que, quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente deve falar também em regiões inteligentes. Tá? Aqui no contexto do Brasil, por exemplo, essa região sudeste,
por exemplo, um segmento extremamente importante são esse segmento ligado a óleo e gás, né? E mais especificamente, principalmente, questões ligadas à Petrobras, que é a nossa indústria principal aqui desse segmento, né? Eles têm muitos desafios extremamente complexos que estão fortemente ligados não só à área de energia, mas também diretamente ligado ao meio ambiente, qualidade de vida e ações bem-sucedidas sempre devem ser desenvolvidas hoje e sempre para o bem da comunidade em geral, tá? É importante, quando a gente fala em cidades inteligentes, que haja um envolvimento não somente dos centros acadêmicos, de grupos de pesquisadores, indústrias, mas também de outros órgãos, como, por exemplo, prefeituras, governos de estados, para que as ações sejam realmente incorporadas e encampadas por um grupo maior de pessoas, de moradores desses centros urbanos. Então, nesse contexto, a gente tem algumas parcerias com prefeituras de Niterói e Rio de Janeiro, principalmente, né, aqui no estado, e acredito que também em outros estados haja atividades já nesse contexto, e também dentro de uma prefeitura de universidade, por exemplo, o que os professores, membros da Universidade Federal de Juiz de Fora, podem contribuir, podem desenvolver, que ações eles podem iniciar para tornar a Universidade Federal de Juiz de Fora, o campus de vocês, um campus inteligente, um campus mais digital, mais sustentável. Então, vocês vão, pensando nesse contexto, vocês vão verificar que tem várias ações de pequeno porte, médio porte, economicamente viável dentro da realidade do Brasil, que podem ser feitas, tá? Então, é um desafio que eu lanço para vocês, colegas, principalmente da Universidade Federal de Juiz de Fora, para pensar e repensar, e a gente está sempre aqui disposto a colaborar com vocês. E na área de segurança também, na área que envolve Polícia Federal e outras instituições aqui do Brasil, existem muitos segmentos super importantes. Esse aqui é um projeto iniciado esse ano, num tema que vocês estão cansados de ouvir, infelizmente. Detectar fraude, superfaturamento, uso de materiais de baixa qualidade e obras públicas de engenharia. Tá? Isso aqui é um tema, infelizmente, corriqueiro, infelizmente, colocado com frequência pelas mídias. Infelizmente, a mídia, quando coloca esse alerta, é extremamente importante para tentar frear esse mau uso do dinheiro público. E algumas dessas ações são, vamos dizer assim, são de cunho, de direito à investigação da Polícia Federal. Então, nesse projeto, a gente procura colaborar através de ferramentas de computação, engenharias, para tentar detectar essas obras que foram concluídas, que utilizaram materiais de baixa qualidade, por exemplo, superfaturamento, essas questões todas aí, tá? A Polícia Federal já usa vários equipamentos, e, novamente, eu coloco a figura de um drone aqui, que isso está presente em quase todos os segmentos do contexto de cidades inteligentes, tá? E também, quando a gente fala de uma região inteligente, a gente tem que pensar em segmentos como a logística inteligente, como a parte de transporte de mercadorias, e que no Brasil, vocês sabem muito bem, a gente está muito atrás, devendo muita coisa em termos de qualidade e estrutura para o consumidor, tá?
tem uma empresa privada que está crescendo bastante aqui no Brasil, que tem parceria conosco, que é a Log, que busca melhorar esse serviço, basicamente no processo de entrega de mercadoria ou de receber as mercadorias, a devolução de mercadorias. Tá? Como fazer isso de uma forma eficiente que satisfaça os consumidores. Tá? E outros órgãos que colaboram no contexto de cidades inteligentes, por exemplo, são instituições como o IBGE, tá? Que tem uma base de dados imensa, que precisa ser mais explorado, melhor explorado. Tá? O conceito de mineração de dados aqui deve aparecer com muita mais frequência, a parte de inteligência artificial, deep learning, machine learning, computação de alto desempenho. Quer dizer, para tratar desses volumes gigantescos de dados, a gente tem que usar toda a tecnologia disponível no momento para que ações mais proveitosas, no contexto de aproveitar melhor essas informações, nem sempre visíveis dessas bases de dados, sejam utilizados para o bem do cidadão, para o bem da população. Tá? E como a Luciana comentou, aqui no estado do Rio, no início da pandemia, foi criado o Hub Rio, né? Hub Rio recebeu o batismo de Centro de Excelência em Transformação Digital e Inteligência Artificial, agrega a maior parte das universidades e instituições como a Fiocruz, por exemplo, tá? A LNCC, a de Petrópolis, e vizinho de Juiz de Fora, né? E a ideia é não restringir isso para o estado do Rio, mas, quem sabe, crescer isso para a região sudeste, envolver o estado de Minas Gerais e outras questões, porque as ações que têm sido feitas por esse grupo claramente interessam a outros estados também. E é nesse contexto que a gente chama vocês do estado de Minas, de Juiz de Fora, para também fazer parte dessas ações que acreditamos sejam muito interessantes e importantes. Tá? Parcerias também, né, no processo de falar de cidades inteligentes, sustentáveis. Obviamente, a gente tem que ter a humildade de sempre buscar parcerias com centros mais consolidados do exterior. A gente tem parcerias, principalmente com colegas da França, né? Aqui é uma imagem antes da pandemia, com colegas como Philippe Michelon e a Pauline, que na época estavam durante um tempo aqui no Brasil, como adido científico do Consulado da França aqui no Rio de Janeiro. Se tornaram parceiros em várias universidades aqui da região sudeste, e ajudaram bastante, e os sucessores deles estão ajudando bastante também, felizmente. Tá? E os nossos parceiros também, principalmente aqui do estado do Rio, têm colaborado muito nesse tema de cidades inteligentes. Um dos grupos consolidados e mais importantes sobre cidades inteligentes, principalmente envolvendo robótica, é o grupo de pesquisa do Laboratório de Robótica do Instituto Militar de Engenharia, liderado pelo professor Paulo Rosa. Eles são um dos melhores grupos no tocante a desenvolvimento de equipamentos ligados, direto ou indiretamente ligados a robôs terrestres e robôs aéreos, que são os drones, né? E a base forte deles é o desenvolvimento da parte de hardware, enquanto o nosso laboratório desenvolve mais o software nesse segmento e outros segmentos aí. Mas esse grupo de robótica é um dos melhores da América Latina,
por exemplo, nesses campeonatos mundiais de robôs terrestres, principalmente, eles têm ganhos todos os anos, prêmios e distinções, e é muito importante a gente divulgar o trabalho deles. Tá? Quando a gente fala de robôs terrestres, robôs aéreos, com muitas aplicações de cidades inteligentes, a gente fala de um leque de tecnologias da computação e engenharias. Né? Tá? E o trabalho deles é realmente muito forte, muito sério, envolve conceitos de inteligência artificial, deep learning, machine learning, e tem feito contribuições muito importantes, principalmente na área de segurança, que é o forte do Instituto Militar de Engenharia. Tá? E as várias formas de divulgação desse tema de cidades inteligentes, né? Tanto pelas universidades, empresas, conferências do Brasil e exterior. Esse foi um evento patrocinado, realizado pela Academia Brasileira de Ciências. E mesmo nesse momento de pandemia, de crise econômica no país e em alguns países, é importante a gente perceber que existem oportunidades que estão surgindo agora para as pessoas que têm boas ideias e querem colocar essas ideias na prática. A FINEP tem feito isso na medida do possível, não tanto quanto a gente gostaria, claro, mas tem feito algumas ações bem interessantes. Isso aqui foi um edital que a gente organizou em 2020, ano passado, que envolve tecnologias diversas da computação e engenharia, né? E uma delas foi no segmento de cidades inteligentes. Ou seja, a FINEP, para quem não conhece, vamos dizer, o órgão de fomento, tipo CNPq-CAPES, mas que recebe propostas de empresas e não de universidades. Obviamente, essas empresas quase sempre estão associadas a universidades, né? Mas as propostas têm que ser enviadas por empresa, que pode ser empresa de pequeno porte, com 5 funcionários, 10 funcionários, até empresas de médio ou grande porte. Tá? A ideia é desenvolver produtos em vários segmentos, né? Não só da computação, mas em saúde, principalmente a indústria e a agropecuária, entre outras questões aí. Tá? E cidades inteligentes envolve um mundo que vocês podem pensar. Tá? Mas, novamente, a gente sempre tem que pensar no cidadão, tá? Olhar o cidadão como núcleo, como kernel da questão, e a partir daí você desenvolver essas outras tecnologias pensando no bem do cidadão. Esse é um ponto de vista nosso que a gente defende sempre. Tá? E também que quando a gente fala em cidades inteligentes, a gente sempre tem que pensar também, não talvez em cidades inteligentes, mas em regiões inteligentes. Tá? Por exemplo, quando vocês tiverem a iniciativa de criar algumas ferramentas, aplicativos para o Departamento de Ciência e Computação da Federal de Juiz de Fora ou do Programa de Pós-Graduação, isso é extremamente importante e o professor Mário Dantas vai agradecer vocês. Mas que tal também pensar no campus todos da Federal de Juiz de Fora e não somente da computação? E, num sentido mais amplo, que tal a gente pensar na cidade de Juiz de Fora, que ações estudantes de graduação, de pós-graduação podem idealizar para que, a partir de pequenas grupos, de pequenos núcleos, né, essas ideias cresçam e se fortaleça e se torne realidade dentro do contexto, por exemplo, que seja importante para pós-graduação, tanto para estudantes, como para funcionários, como para os docentes aí de vocês, ou no contexto do campus, transporte, carona, sistemas de carona,
enfim, várias questões que a gente pode pensar em vários tipos de áreas, a questão do meio ambiente, como é que está a parte de reflorestamento na área verde do campus de Juiz de Fora e, se for o caso, em outros campos dessa universidade. Tá? E, obviamente, quando eu falo que cidades inteligentes, sustentáveis, é um mundo todo, por exemplo, no segmento de energias, a gente tem não só óleo e gás, mas também, prioritariamente, a gente tem que começar a pensar no que hoje ainda é considerada energia alternativa, mas que a gente tem uma forte esperança que deixe de ser alternativa. Por exemplo, o Brasil é um país muito positivo em termos de dois tipos de fontes de energia, que é o sol e o vento. Tá? A energia eólica, por exemplo, essa ilustração você já deve ter visto quando vocês visitam, principalmente o Nordeste e a região Sul. Tem vento praticamente o ano todo nessas regiões. Que tal aproveitar isso aí para gerar energia? E a energia solar fotovoltaica, que é um exemplo mais típico e bem-sucedido de ações descentralizadas. Ou seja, uma família pode botar uma ou duas placas no telhado de casa e, mesmo atualmente, as empresas de distribuição de energia cobrando um absurdo em termos de taxas para o uso dessa conversão, mesmo assim, a gente acha que esse tipo de energia se paga com 1 ou 2 anos e a família possa usufruir desse tipo de energia a um custo menor que a tradicional. Principalmente, não só pensando, por exemplo, quem mora aí na cidade de Juiz de Fora, mas quem mora na zona rural, próxima a Juiz de Fora, onde o acesso à energia elétrica convencional seja mais difícil ou seja mais onerosa. Tá? Que tal pensar nisso aí? Enfim, tem vários segmentos e eu gostaria de falar um pouco, nesse tempo que falta aqui, sobre o segmento de logística inteligente, sobre a parte de transporte. Isso aí, mesmo a gente se detendo nesse segmento específico, quando a gente fala de logística e transporte, no contexto de cidade inteligente, também envolve um mundo grande, porque logística envolve, inclusive, logística humanitária, que foi extremamente importante durante a pandemia e que deve continuar a ser. Transporte envolve comércio eletrônico e outras questões aí. Meio ambiente, porque o transporte envolve combustível, que combustível polui menos, que combustível é menos nocivo à população, entre outras coisas. Tá? Então, eu vou colocar rapidamente alguns desafios nesses segmentos aí de logística e transporte. Primeiro, a parte de mobilidade social. Tá? Qual seria o custo de se implementar, caso não exista ainda, um serviço eficiente para transporte de idosos deficientes na cidade de Juiz de Fora, por exemplo? É muito caro, a prefeitura não tem dinheiro, isso é comum aqui no Brasil, tá? Mas seria viável? É viável, pessoal, se usarmos a tecnologia certa, as pessoas certas. Temos muitos colegas aí, tanto da Federal de Juiz de Fora como da região, que têm ideias, têm conhecimento suficiente para gerar ferramentas, aplicativos, para que a prefeitura da cidade e de outras cidades aí de Minas possa gerar ações que contribuam de forma mais efetiva, mais eficaz esse segmento de mobilidade e de inclusão aí, tá?
Atualmente, a gente percebe que poucas cidades do Brasil têm um serviço considerado razoável, por exemplo, Curitiba, tá? E algumas cidades do interior de São Paulo. O que a gente percebe, a grosso modo, é que, devido à lei, que os ônibus, a maioria dos ônibus tem na teoria, esse instrumento de carregar um cadeirante, mas a gente sabe o quão deficiente é na prática isso aí, tá? Então, são questões que precisam ser melhoradas bastante. E por que não, nesse segmento de transporte, a gente não incentivar o uso de transportes individuais, principalmente nessa época de pandemia, né? E mais seguras também, né? Nessa parte nessa época nossa, né? E muito mais saudável, a gente sabe, né? Qual o custo de incentivar o uso de bikes dentro de uma cidade? Juiz de Fora, por exemplo, tá? Precisaria basicamente de uma ciclovia, tá? Isso, se a gente unir alguns bairros importantes aí de Juiz de Fora e arredores, esse tipo de transporte se torna mais real, mais viável, e a gente sabe que o custo disso não é significativo para o bolso da prefeitura, tá? E em logística existe um segmento super importante, que é a logística reversa. Logística reversa, pessoal, para quem não conhece essa palavra, é tudo que a população compra, adquire, ele gera algum tipo de lixo, algum tipo de resíduo, tá? Isso pensando na questão eletrônica, em eletrônicos, lâmpadas, pilhas, baterias, ou lixo orgânico, tá? Infelizmente, a gente sabe que a coleta seletiva é escassa ainda. Muitos desses materiais são jogados nesses famosos lixões e tem muitos resíduos que são perigosos, fazem muito mal e permanecem por muito tempo no meio ambiente. Ou seja, por exemplo, lixo eletrônico, já existem muitas pesquisas específicas sobre esse item aqui. Eu mesmo estou orientando 2 alunos de mestrado especificamente nisso. Tem campo para isso? Tem. Muita coisa pode ser idealizada, mesmo com a realidade de uma economia como a do Brasil atual, tá? E um outro tipo super importante, pessoal, é a parte de comércio eletrônico. Comércio eletrônico está crescendo muito e durante a pandemia esse crescimento ficou muito mais evidente, mas pós-pandemia a tendência é que a cada ano cresça cada vez mais. Isso é ótimo para a indústria, para as empresas que fazem a intermediação, como a Amazon, como Americanas.com, Mercado Livre. Agora, por outro lado, ele cria um gargalo para eles também. O aumento dessas vendas pelos sites gera um número maior de devoluções dos produtos. Por exemplo, muitos produtos de pequeno porte, como roupas, calçados, coisas pequenas, cerca de 30% são devolvidos, tá? E, atualmente, como é esse processo de devolução? É através dos correios, que é lento, que é extremamente caro para a indústria, para as empresas que revendem esses produtos. Então, tanto a indústria como as empresas tem um desafio imenso de criar um sistema mais eficaz, mais rápido, para receber esses produtos de volta do consumidor e direcionar para a indústria ou para descarte, tá? Como é que isso pode ser feito? Isso é um dos desafios que a gente está trabalhando junto à empresa Log, mas que interessa para todas as empresas que fazem esse tipo de segmento, tá? Isso aqui é um artigo recente que mostra o impacto dessas devoluções de produtos adquiridos, principalmente adquiridos pelo site, né? Que envolve quantidades gigantescas. Se, por um lado, a empresa
está super feliz pelas vendas, pelos sites crescerem a cada ano. Por outro lado, eles estão vendo essa bola gigante se crescer, que é a parte de devolução de mercadorias. Como gerenciar isso? Tá? Isso, pessoal, dá ótimos temas para TCC de graduação, para dissertação de mestrado, tese de doutorado. É só vocês procurarem os professores aí da Federal de Juiz de Fora, o Mário Dantas, Luciano Brujoro e outros professores aí. E outros segmentos, né, nessa área de logística que envolve também a segurança pública, a defesa, essas coisas super importantes também para os centros urbanos, que a gente tem trabalhado bastante. Em quase todo segmento, pessoal, a gente tem visto sempre a participação desse apetrecho, desse aparelho aéreo não tripulado, que é o VANTS, Veículo Aéreo Não Tripulado, o que popularmente a gente chama de drones. Tá? Isso é uma ferramenta que começou como hobby, mas hoje é muito utilizado, e não só pelas grandes empresas, mas por empresas de vários segmentos, do comércio. E quando a gente fala uso de drones, e principalmente drones autônomos, a gente não fala só de empresas gigantescas, né? Algumas empresas pequenas, por exemplo, do interior de São Paulo, experimentalmente, em convênio com a USP de São Carlos, a Federal de São Carlos, têm feito uso de drones para fazer entregas, por exemplo, dessa padaria de São Carlos. Tá? Então, esse é o futuro. E quão importante é o uso dessas aeronaves não tripuladas dentro dos grandes centros urbanos, por exemplo, para transporte de órgãos para serem transplantados, pela polícia, para localizar desaparecidos, foragidos. Por exemplo, numa cidade imensa como o Rio de Janeiro, São Paulo, qual seria o tempo para levar um órgão a ser transplantado de um ponto de São Paulo até o lado oposto, do outro lado da cidade? Com esse caos do trânsito, se isso fosse uma coisa muito emergencial, teria que se utilizar veículos aéreos tripulados, helicópteros, por exemplo, que é extremamente caro, e esse serviço pode ser feito por um drone. O drone também anda em linha reta, é lógico, evitando os obstáculos que são os edifícios e o espaço aéreo proibido, né? Mas é muito mais rápido, ágil, do que você ir por via terrestre. Tá? E muito mais barato que utilizar helicóptero. Então, esse é o futuro, pessoal. Tá? Em serviço de inspeção, a Petrobras utiliza muito isso, tanto aquático, como terrestre, como aéreo, esse tipo de robôs, e a tendência é aumentar cada vez mais. Por quê? Serviço de inspeção em redes elétricas. Por quê? É mais rápido, você consegue fazer essas inspeções muito mais rápido, muito, muito mais barato do que você fazer uso de helicópteros tripulados, por exemplo, e com menos risco, porque qualquer acidente é esse aparelhinho que cai, só que não é tripulado, então não tem perda aparente de vidas humanas, a não ser que por azar ele cai justamente em cima de algum ser humano, tá? Ou seja, a questão do meio ambiente, alguns drones são de dimensões pequenas, que viabilizam fazer trabalho de inspeção em locais cerrados, em mata cerrada, por exemplo. Tá? Já muitas coisas já têm feito aqui no contexto do Brasil, mas muitas coisas poderiam ser mais ampliadas na agricultura. Por exemplo, o drone faz coisas que, a princípio, a gente não imaginava. Por exemplo, o drone pode medir temperaturas a 3 metros de altura de uma praça onde tem uma aglomeração de pessoas, entendeu? Do que esse serviço ser feito individualmente, por exemplo. Tá? Localizar pessoas desaparecidas ou foragidos é muito mais rápido, muito mais barato,
e muito mais seguro em termos de perdas de vida, esse tipo de coisa. Tá? Enfim, tudo que você possa imaginar, localização de plantações ilícitas, né, infelizmente, nessas queimadas que a gente teve, se a gente tivesse feito um maior uso desses aparelhos, o impacto, com certeza, seria bem menor. Tá? Enfim, tanto o nosso grupo como vários grupos do Brasil e do mundo têm trabalhado bastante com isso. A gente tem feito vários projetos junto com órgãos de fomento, empresas, nesse contexto de cidades inteligentes, regiões inteligentes. E uma coisa importante para a academia é a organização e a participação desses eventos nas conferências nacionais e internacionais. Isso aqui foi um workshop no Congresso Mundial de Redes Neurais, que ano que vem vai ser realizado na Itália, presencialmente, se Deus quiser. E também em várias áreas da computação. Esse aqui foi um workshop nosso em computação de alto desempenho, onde tiveram vários dos especialistas, Mário Dantas, Cristiana Bentes, que está assistindo, que foi realizado em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tá? Enfim, esse tema é bastante amplo, e não só na computação, em várias outras ciências. No final de 2019, a gente publicou um livro sobre isso aí. A gente trabalha muito sobre cidades inteligentes e, mais especificamente, com o uso de robôs, só lembrando por que o robô aéreo tem tudo para dar certo. É rápido, ecológico, dinâmico e com um custo muito menor que os veículos tripulados. Tá? A gente tem feito bastante pesquisa sobre isso, e várias questões devem ser levadas em conta. Quando a gente fala do robô, principalmente robô autônomo aéreo, gerar sua própria trajetória de uma origem para um destino, por exemplo, para entregar algum pacote, ele tem que olhar também várias questões, como o produto final é gerar uma trajetória otimizada, que atenda os consumidores, mas de tempos em tempos ele tem que se preocupar com a carga de bateria dele, que às vezes tem que ser recarregada, tá? Ou seja, o seu cliente quer que você faça isso no menor tempo possível. Você quer otimizar o uso de bateria, a carga final tem que ser otimizada, enfim, várias questões têm que ser levadas em conta. Esses pontos vermelhos são um espaço aéreo ou edifício que o robô aéreo tem que evitar, que o drone tem que evitar. Tá? Esses cinzas são os clientes por onde você tem que passar, e esses pontos verdinhos aqui são os pontos de recarga de bateria que você tem que realizar de tempos em tempos, tá? Então, questões como consumo, evitar áreas proibidas, altitude, velocidade, tem que ser levado em conta. Ou seja, são problemas complexos que envolvem não só otimização, inteligência computacional, inteligência artificial, mas por ser extremamente complexo, envolve computação de alto desempenho, CPU, GPU, que o Mário, Cristiana Bentes são especialistas aí. Tá? Então, tem várias técnicas que são levadas em conta, várias operações para tentar otimizar e reduzir o custo. Isso aqui, rapidamente falando, por exemplo, veículos aéreos ou veículos terrestres, se você não planeja bem a entrega de mercadorias por uma frota de caminhões ou drones, você pode, no final do planejamento, sobrar um ou dois clientes com uma demanda muito grande que não pode ser atendido por nenhum outro veículo, porque esses veículos estão praticamente cheios. Então, às vezes, a empresa tem que botar um caminhão na rua para atender um, dois clientes. Isso é extremamente caro e mal organizado. Então, essas questões que parecem serem simples, mas que é muito complicado na prática, por exemplo, se usar a tecnologia do split, ou entregas fracionárias,
por exemplo, quando você faz uma compra de vários produtos na Amazon, na Americana.com, Mercado Livre, volta e meia você recebe ele em pedaços. Algum produto você recebe hoje, alguns outros amanhã e assim por diante. Isso é split, é entrega fracionária. Todas as empresas usam isso, porque isso, do ponto de vista de custo, é muito mais razoável. Então, são essas questões que a gente tem que levar em conta, isso aí. Tá? Que técnicas a gente usa? A gente usa muito essas técnicas da inteligência artificial, inteligência computacional, que vão desde redes neurais, e aí entra a questão de machine learning, deep learning, algoritmos evolutivos, versões mais sofisticadas como o BRKGA, e outras menos conhecidas, mas que são extremamente importantes. Uma outra antiga é o Simulate Annealing, colônia de formigas, nuvens de partículas, que se baseia na simulação de voos de pássaros, enfim, de naturezas diferentes, mas que funciona super bem nessa área de logística inteligente e planejamento. Tá? Todas essas técnicas, eles aprendem durante a execução, isso é fundamental, esse aprendizado, tem memórias adaptativas, componentes randômicos, e são flexíveis para se adaptar às mudanças nos dados de entrada dos muitos problemas dinâmicos e complexos que a gente tem na prática, no dia a dia. Tá? Ou seja, eu vou passar essa parte rápida. A diferença básica entre essas técnicas inteligentes e um algoritmo guloso, por exemplo, e que problemas complexos, quando a gente fala, se a gente colocar no desenho, significa, por exemplo, o desafio de encontrar, a partir de um ponto inicial qualquer, o ponto mais baixo de uma região montanhosa que a pessoa não conhece. Então, se o cara sai, por exemplo, desse topo aqui, se o desafio é encontrar o ponto mais baixo, ele vai numa região de descida. Tá? Ele vai descendo o morro até chegar no fundo de buraco. O algoritmo guloso, por exemplo, quando ele chega no fundo de um buraco, ele aciona o critério de parada. Por quê? Porque ele fala, no fundo de um buraco, qualquer movimento, em qualquer direção, se eu andar para frente, para trás ou de lado, eu vou para um ponto do mesmo nível ou no nível acima, porque eu estou no fundo de buraco. Então ele fala, se qualquer movimento, em qualquer sentido, eu vou numa posição pior ou igual, então eu vou parar e acionar o critério de parada. Localmente, o guloso está certo. Por isso o guloso, às vezes, recebe o nome de míope, porque ele só enxerga localmente esse problema aí. A diferença das redes neurais, algoritmo genético, programação genética, é que eles têm ferramentas para fazer esse cara, às vezes, perceber que a profundidade desse primeiro buraco que ele conseguiu chegar, dificilmente vai ser um buraco de maior profundidade numa região montanhosa que tem milhões de buracos intermediários. Então, eles têm ferramentas para fazerem ele sair desse buraco intermediário de baixa qualidade, ou seja, escapar dessas armadilhas de buracos intermediários de baixa qualidade e analisar outros buracos que talvez sejam de profundidade e qualidade melhor. Ou seja, resumindo essa ilustração, quando a gente chama algoritmos inteligentes, redes neurais, algoritmos genéticos, por exemplo, eles investigam vários buracos intermediários, e não somente um, como o guloso. Por isso, eles têm muito mais chance de chegar no alvo ideal com mais frequência do que o uso de guloso. Ok? E, atualmente, quem está querendo, só para finalizar, Mário, quem está querendo usar essas ferramentas inteligentes, a gente aconselha sempre usar formas híbridas, ou misturando algoritmo genético e redes neurais, por exemplo, um calibrar o parâmetro do outro, enfim, várias questões, tanto no ambiente sequencial como paralelo, que tem dado bons resultados, tá? Algoritmos híbridos, pensa nessa proposta aí, tá? Existem várias formas de conjugar tanto algoritmos inteligentes entre eles ou fazer
a conjugação desses métodos com métodos exatos de otimização, como branching bound, branching cut, branching price, tanto no ambiente sequencial como paralelo. Tá? Isso aqui é a prova de que muita coisa de híbrido está dando certo, são algumas publicações nossas. Tá? E terceiro, a proposta que o professor Mário Dantas é especialista, que é a parte de processamento paralelo, ou computação de alto desempenho. Tá? A professora Cristiana Bentes também trabalha muito com isso, é especialista. Tá? Uma das brincadeiras que tem dado certo é algoritmos paralelos em ambientes heterogêneos. Por exemplo, você tem um código, o que vale a pena executar em ambiente CPU, o que vale a pena executar em ambiente GPU. Tá? E não só rodar tudo em CPU ou tudo em GPU. Isso não tem graça nenhuma. Tá? Mas uma forma híbrida do paralelo. Tá? Isso dá uma brincadeira legal para TCC, mestrado, essas coisas todas. Tá? E aqui, para vocês que querem conhecer Niterói, e a gente que adora a trilha, esse aqui é o Costão, que é vizinho da professora Cristiana Bentes, que está assistindo a gente. Parque da cidade de Niterói. E o convite para que vocês, do graduação, façam mestrado aí em Juiz de Fora, que é um curso muito bom. E depois de terminar o mestrado, se vocês ainda não tiveram doutorado, que tal fazer uma parceria de doutorado com o professor Mário Dantas, o Luciano Brujolo, o Stênio e outros professores aí, vindo fazer doutorado aqui no IC, com parceria, com a orientação dos colegas nossos aí de Juiz de Fora. Se o Mário tiver 2 minutos, eu queria passar um vídeo, mas se não tiver, não tem problema nenhum. Não, por favor. Tá, eu vou só parar aqui, compartilhar o outro aqui. É um vídeo sobre uma aplicação de drone que eu acho extremamente importante. Eu vou montar o meu áudio, mas antes eu queria saber só se o som tá ok para vocês? Sim, sim. Tá, eu vou montar o áudio aqui. It's my dad. I think he had a heart attack. Please help. He's not breathing anymore. Please stay calm. What's your name? Joanna. Good, Joanna. We've got your location. The ambulance drone is on its way. Remove his top shirt to uncover his torso. Okay. Great. Can you go to the nearest exit? The ambulance drone is almost there. Okay. I'm outside. I'll be talking through the drone now, so you can put down the phone. Now please pick up the drone and bring it to your father. You're doing great. Okay, pull the green lid. Now place the pads on your father's chest. Good, I can see that the pads are properly applied. Joanna, please stay clear of your father. We'll take it from here. Hi, I'm Alec Momon. I'm a graduate student at the TU Delft working on a project for Living Tomorrow and UZ Gent. Our vision is to improve current emergency infrastructure with a network of drones capable of saving lives. At over 100 km per hour, these drones create an ultra-fast response system capable of increasing this survival chance from 8% to 80%. This is because the ambulance drone is not affected by current road infrastructure, but is capable of flying in a straight line, bringing down the average response time of an ambulance from 10 minutes to 1. We developed a new type of drone that is capable of folding into a very compact position. The drone essentially becomes a flying toolbox for your emergency supplies.
Using advanced production techniques such as 3D printed microstructures and carbon fiber frame construction, we were able to achieve a very lightweight design. Our iterative process using design sketching, laser cutting and CNC milling allowed us to rapidly visualize our ideas. The result is an integrated solution that is clear in its orientation and friendly in appearance. Let's use drones for a good purpose. Let us use drones to save lives. É isso, Mário e demais colegas. Desculpa se eu atrasei, ocupei muito tempo. Não, de jeito nenhum. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. A gente tem algumas perguntas aqui, ó. Eu vou passar para você. Tá. Primeiro, o Edelberto, né? Foi aluno também aí, mandou um grande abraço. Sim, Edelberto, tudo jóia? Isso, a Luciana. E aí o Edelberto fez uma pergunta. Assim, gostaria de fazer uma pergunta, né? Temos iniciativa na UFJF do campus inteligente, chamado UFJF Mais Inteligente, né? Então, atualmente a iniciativa está meio parada, principalmente porque mudaram, né? Mudaram gestões, as políticas, os recursos necessários, a pandemia, etc. Gostaria de pedir sugestões baseadas em sua experiência para integração, motivação e evolução desses projetos de campus e cidades inteligentes, já que depende de muitas pessoas envolvidas. Edelberto, que bom que vocês estão pensando nessas ações, né? Quer dizer, e o princípio de vocês está totalmente correto, ou seja, essas ações têm que começar ponto a ponto, localmente. Por exemplo, se você consegue sensibilizar os seus vizinhos da sala, as pessoas mais próximas a você, do seu dia a dia, dentro do campus, funcionários do café, falar, olha, vamos tentar agilizar esse processo aí de servir o café, fazer alguma coisa, recarregamento de bateria, de celular, uma forma mais eficaz aqui do campus. Enfim, a gente pode pensar em várias coisas, Edelberto, que não é custoso. Algumas universidades já têm feito, por exemplo, sistema de caronas por celular, né? Funciona bem? Depende da continuidade dessas ações. Mas que tal começar num grupo pequeno de pessoas mais próximas a você, que tipo assim, que mora em alguns bairros específicos para chegar até o campus de Juiz de Fora. Que tal a gente começar a dar carona às pessoas que têm carro, começar a dar carona para estudantes, para funcionários, colocando os dias e horários tradicionais de cada motorista. Enfim, dá trabalho? Dá. Só que a resposta a isso pode ser muito gratificante para a gente, porque isso aí é uma coisa que interessa ao mundo todo, não só ao campo de Juiz de Fora. Então, se você, junto com estudantes, Delberto, você sabe melhor que ninguém que, às vezes, a gente tem estudantes de graduação, recém-chegados na universidade, que são muito safos. Os carinhos têm muitas ideias, imaginação para fazer isso, para implementar isso, junta bons programadores com bons visualizadores de questões, de gestões da realidade aí do campus. Enfim, junte-se a estudantes para conseguir formar esse núcleozinho, esse kernelzinho, e depois, quando for para frente, aí sim, você consulta os colegas, até chegar no chefão Mário Dantas aí, que aí ele vai, com certeza, dar um apoio para vocês aí. Mas tem muitas coisas. Edelberto, se você tiver mais interesse, depois vamos falar no privado aí, que tem bastante coisa, ideias que eu posso passar para vocês.
Obrigado, Satoru. O Satoru falou que é mais bottom-up do que top-down, né, Satoru? Tem uma pergunta da Cristiana. Cristiana, muito obrigado por ter participado também. Cristiana, quem não sabe, professora da UERJ, bastante amiga da gente, muitos anos, né, Cristiana? Tem uma pergunta também. Conceitualmente, o problema de roteamento de drones é mais simples do que o roteamento de veículos, dado o fato de que os drones, né, não precisam de... eles não precisam de rotas específicas? Cris, nesse ponto você tem razão, porque os veículos aéreos terrestres tripulados, por exemplo, tem a malha viária dele já pronta, né? E você precisa usar eles, precisa usar essas ruas. Tá? Essa é a limitação, não é um espaço euclidiano contínuo, assim, tá? Que você pode ir em qualquer direção. Tá? Mas, por outro lado, o percurso, a gerar percursos eficientes de drones, também leva outras questões que você, quando você trabalha com veículos tripulados, você aparentemente não leva em conta. Por exemplo, a questão de recarregar a bateria dos drones, né? Com muito mais frequência do que veículos tripulados. O caminhão, por exemplo, você enche o tanque e você sabe que você pode ir até a cidade tal sem nenhum problema, entendeu? E só lá, quando você chegar naquele terceiro, quarto cliente, naquela outra cidade, outro estado, é que você tem que se preocupar em colocar combustível. Tá? Mas também o fato de drones não ter restrições no percurso não é tão simples assim, porque a gente tem os obstáculos no espaço aéreo, os edifícios, por exemplo, num centro urbano, que a gente tem que evitar, e muitos pontos proibidos, né? Mesmo não tendo edifício numa dada região, num bairro, por exemplo, a residência do governador, do presidente ou de uma autoridade, ou por algum motivo, ou uma área de segurança, né? Que é proibido o tráfego aéreo. Então, a gente tem que tomar cuidado para isso, além do que a gente tem que olhar também com a questão da velocidade, como no roteamento terrestre tem que levar. Então, o problema é tão complexo, também classificado como um problema NP difícil. Obrigado, Luiz. Satoru, tem a professora Luciana, por gentileza. Opa. Oi. Eu queria primeiro agradecer o Satoru aí pelo seminário, achei maravilhoso. Seria uma graça maior aí tê-lo presencialmente, né? Mas foi muito bom. Eu fiquei muito feliz porque a gente tem vários alunos aqui trabalhando em vários assuntos desses que você apresentou. Então, assim, eu acho que os alunos vão ficar agora ligados que realmente o negócio é sério mesmo, né? Então, a gente tem trabalho junto com a prefeitura, sistema de mobilidade social, que você citou. A gente trabalha com questão de roteamento envolvendo drone. A gente se tocou, enquanto você falava, a gente se tocou em outras oportunidades, né? Que aqui na cidade a gente viu recentemente aí um projeto de transporte de sangue do nosso Hemominas aqui, usando drones. Então, assim, tem muita oportunidade e às vezes é difícil, igual o Delberto colocou, né? Às vezes a gente manda a gente cria uma parceria lá com a prefeitura, manda um documento, o documento não volta, é uma dor de cabeça danada, mas é isso, a gente vai trabalhando e aí eu gostei também da oportunidade que você deu aí de parceria, que a gente vai, se ligar, eu e o Mário já estamos trocando as fichinhas aqui em off aqui para poder já fazer uns contatos aí também. Então, obrigado, Satoru, aí, pelo seu seminário, foi muito bom. E é isso, é difícil, mas a gente está aí, está lutando. Obrigado, Lu. E realmente a gente quer muito a colaboração de todos vocês, mas a gente quer, acima de tudo, que os programas de computação, graduação e pós-graduação aí da Federal de Juiz de Fora se consolidem, fiquem fortes. Então, a gente não pede para os alunos
virem para Niterói, para o FRJ, para outros lugares, não. A gente quer que vocês fortaleçam o grupo de vocês. Vocês têm docentes, professores muito competentes aí em todas as áreas, principalmente da pós-graduação, que eu conheço mais, e a ideia é fazer parcerias, tipo assim, vamos supor, o professor Mário Dantas, que tem milhares de alunos aí, pede ajuda. Esse segmento, procura o professor tal da Federal do Rio de Janeiro, procura da professora tal da USP de São Carlos, de São Paulo, e se sobrar um, ele vai mandar para a gente também, procura o Santoro lá da UF, lá, mas continuando como alunos de vocês, da graduação, mestrado, e se Deus quiser, doutorado, tão próximo, Dantas. Porque o programa de vocês tem que ser consolidado. Isso é muito mais importante, criar essas sementes fortes em vários locais, e não só no eixo Rio-São Paulo. Hoje em dia é muito fácil trabalhar em rede, como vocês falaram, e eu falo em nome de todo o nosso time do Laboratório de Inteligência Computacional, que a gente teria o maior prazer em colaborar com vocês. Esse workshop que a gente vai organizar na SBC do ano que vem é liderado pelo Igor Coelho Machado, que é amigão de vários de vocês, da Luciana Brujolo, do Stênio. Então, eu estou fazendo essa molecada, com todo respeito, essa jovem geração, trabalhar e ficar à frente. E eu estou aqui dando o respaldo. Mas a gente está aberto à colaboração, qualquer dúvida, em qualquer nível, conte com a gente. Obrigado. Mas fortaleça os programas de vocês. O Satoru, eu quero fazer na verdade, um statement aqui, como ouvinte, né? O que eu achei top na sua palestra, eu estou falando para todos os alunos também, nós, tudo mais. Primeiro, pensar em pessoa, né? Porque a pessoa que vai ter o IoT, a pessoa vai, né? Como diz assim, cliente, né? E a segunda, né, na área que você colocou, muito interessante, é logística e energia. Isso aí a gente não tem. E para piorar, para a apresentação no bom sentido, o professor Satoru terminou, não sei se vocês perceberam, como a gente é mais cringe, né, a gente percebe, com a Technical University of Delft, na Holanda. Para aqueles que já ouviram falar em azulejo na vida, o azulejo foi desenvolvido em Delft. Né? Então, a ideia de colocar um drone e um azulejo é a mesma coisa em tempos diferentes. Né? Então, muito legal mesmo, muito bacana, né? A palestra mostrar que aí, como nós somos, o Satoru falou, a gente pode, né, Satoru? Está naquele problema de vaidade, na idade, vai, né? Pô, vocês começarem a pensar juntos, né? Viu, Luciana? A gente trabalhar, a gente de alto desempenho, a Cristiana, que está aqui, que é minha colega, amiga, que eu considero de muitos anos, né, Cristiana? A gente trabalhar com o pessoal de inteligência artificial, com o pessoal de otimização, e esse é um novo campo, que não é aquele de escritório sentadinho, que é isso que eu coloquei a mensagem forte que o professor Satoru mandou. Vão para as ruas, né? E indo para as ruas, a gente tem todo esse mundo na frente de vocês, que realmente é importante e não ficar... Como o Satoru também não tem formação em computação nativa, porque na época não tinha, né, Satoru? Computação, né? Então é o seguinte, vocês têm que sair da caixinha. Ah, mas eu sou de banco de dados. E daí? Vai conversar com o cara de otimização, vai conversar com o cara de rede ali, com o Adalberto, com todos os professores que são maravilhosos, que estão aqui participando junto com a gente, né? Tá certo? Isso mesmo. Vamos sair da área de conforto, exatamente, porque isso, pessoal, como o Mário disse, é desafiador, mas é muito gratificante. É como você não ter coragem para sair 5 horas de manhã para fazer aula de natação numa piscina gelada, mas depois de 30 minutos que você sai da aula, você fala, poxa, ainda bem que eu vim para cá. Entendeu? É uma gratificação muito grande você se embrenhar em áreas desconhecidas ou não tão conhecidas para você. E não é engenharia, gente. Isso. Nós somos engenheiros. Isso é computação. E o pessoal de computação às vezes fica um pouco com medo, mas o drone, mas não sei o quê, nós temos que trabalhar junto. Tudo bem, você não trabalha com drone, deixa o engenheiro pegar, mas a gente vai e trabalha com tudo que a gente puder colaborar, né?
Tranquilo? Mais alguma pergunta, pessoal? Então, Sartório, queria agradecer você, parabenizar você, muito legal a sua palestra, muito obrigado mesmo, em nome do programa, de todos os professores. Obrigado, né? obrigado, pessoal. Cristiana, Lorenza, tá aí, o Edelberto, a professora Fernanda, Vitor, todo mundo, né? Edelberto, tá? Muito legal mesmo, muito obrigado por compartilhar os seus conhecimentos conosco. É um prazer. E uma cobrança agora, então, de brincadeira. Não, está gravado ainda. Vou parar a gravação. Vou parar a gravação. Para a gente se despedir. Mas eu que agradeço esse convite.